O ministro do TCU, João Augusto Nardes, se emocionou e sofreu um sangramento durante sessão que analisava as contas do governo Lula. Ele defendia os agricultores do Rio Grande do Sul endividados por secas e enchentes. O magistrado pediu prazos para o pagamento das dívidas, destacando o sofrimento e adoecimento mental dos produtores. O povo gaúcho é um povo trabalhador, mas hoje estão se matando. Dezenas de gaúchos se mataram nos últimos meses, presidente, porque não encontram a solução. Estão acampados nas estradas, pedindo prazo e pedindo apoio para pagar a dívida com a securitização. O gaúcho tem vergonha na cara e quer que seja socorrido por uma nação que ele ajudou com 5 milhões, que se espalharam por essa nação, trazendo riqueza, e agora estão abandonados. Nem prazo consegue para poder pagar suas dívidas. Desculpe. O ministro foi atendido e, após acompanhamento médico, passa bem. Fabi Barroso, a imagem é bastante chocante, né? Inclusive, mas é irretocável a fala. O povo gaúcho passou por uma tragédia, uma coisa completamente absurda. Teve que encarar o governo petista fingindo que estava ajudando. Montaram aquele ministério extraordinário com Paulo Pimenta, não deu em absolutamente nada. Deslegitimaram a péssima gestão do Eduardo Leite, depois voltaram atrás, ficaram naquele imbróglio. Nada foi resolvido, Fabi, nada. Não teve repasse, ou se teve muito pouco, como os próprios gaúchos afirmam, e lá continua ainda reverberando os problemas que vieram dessa enchente. Nossa, não dá nem para falar a situação do povo gaúcho. Realmente me compadeço da situação e é isso que a gente vê, que ainda tem juízes em Berlim, não é mesmo? Esse deu sangue e está falando a verdade. O povo gaúcho já estava endividado, os produtores, porque teve uma enchente anterior, que foi em novembro, e que fez que muitas daquelas cidades que depois foram novamente atingidas e de maneira muito mais gravosa, mas já tivessem endividados, porque tiveram que comprar novamente tratores. A gente sabe que gaúcho trabalha e trabalha para valer, né? Não tem medo do trabalho. Então, foi dívida em cima de dívida. E sem ajuda financeira, sem o resgate do governo, que eu não sou adepta do assistencialismo, mas se ele existe é para isso, porque vai gerar trabalho, falta estrutura, falta ponte, falta tudo. E a gente viu que ficou ali só em cima daquele lero-lero. Nós somos proibidos de falar em relação ao Rio Grande do Sul, né, de maneira efetiva. Foi ainda uma tentativa de calar no meio daquela confusão, gente, é tanto absurdo. E eles continuam assim. É verdade, infelizmente, o número, né, de pessoas que acabam tirando sua própria vida porque não vem saída. É gente trabalhadora que odeia depender do Estado. Então, os que estão conseguindo estão conseguindo levantar porque tem gestores de pequenas cidades, de prefeitos que pega lá e vai ele mesmo ajudar, mostrar trabalho. E eles também fazem, independente do poder público, acabam se ajudando e fazendo uns pelos outros. Mas falta, porque foi muito destruído. Quando você tem a destruição de infraestrutura, que são estradas, que é comunicação, um monte você precisa da ajuda do Estado. E não quiseram perdoar a dívida deles. Então, isso parece planejado, não dá para dizer que é um lapso, não é, Gisiane, não é. E a gente não vê saída, eles precisam de ajuda para ontem. Serrão, essa questão levantada pela Fabi com a ajuda, né, que agora sim tem que existir ali, a gente paga impostos, afinal de contas, para isso, para numa emergência a gente ter essa fonte aí, essa renda, esse caixa, por assim dizer. Mas essa questão do Rio Grande do Sul, Serrão, ela é bastante interessante, porque além, de novo, né, de todo o descrédito que o PT, que a esquerda num geral deu, a gente sabe que ali a região foi ajudada pelos civis, nós tivemos ainda a parte cultural sendo atingida, porque imediatamente disseram que a comoção acontecia, porque a maioria da população era branca. A gente já teve, por exemplo, no passado, o Lula dizendo que sequer, em relação inclusive à própria tragédia, que tinha visitado a região e não sabia que havia pessoas negras no Rio Grande do Sul. Então, assim, eles ainda conseguiram enfiar a agenda ideológica numa questão tão séria, numa questão tão humanitária, mostrando a verdadeira face da esquerda, claro.
O Brasil consegue amplificar qualquer desastre. Gaúchos fizeram o L com Lula, o L com Leite e continuam fazendo o L agora lamuriando. Só que quem reclama já perdeu e esse é o grande problema. O Brasil precisa rediscutir o seu modelo estatal. Não dá. Ou você muda esse modelo, passa a respeitar realmente a federação, ou estamos perdidos. O nosso grande drama hoje é esse, e vai piorar, porque a deforma tributária que começa a vigorar em 2026, ela vai agravar ainda mais o problema da situação econômica dos municípios. Teremos queda de arrecadação dos municípios que vai bagunçar todo o sistema estadual. Parece que é isso que deseja o governo central, que hoje é comandado em parceria com os chineses. Aqueles que nós admiramos tanto, segundo estão dizendo por aí. Então, a coisa é feia, vai ficar ainda mais horrível e o risco, se a gente não acordar, é que esse país entre numa debacle econômica muito perigosa. E tudo baseado no esquema: o Estado, a máquina estatal, gastando cada vez mais, arrecadando de maneira absurda e nunca entregando a devida contrapartida daquilo que você paga em imposto. O Sul está pagando o resultado da ingenuidade ou da falta de avaliação correta do que é a política. Você se alia ao político errado, o político errado arrebenta com você. É exatamente isso que está acontecendo por lá.